queridas crianças, as crianças que estão ligadas comigo, eu quero falar sobre um texto muito conhecido na Bíblia, lá de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Eu convido todos que estão ligados comigo aí na transmissão, que possam ler essa palavra comigo. Leia em voz alta, você que está com a sua Bíblia aberta, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Nós leremos do verso 10 até o versículo de número 20. Efésios 6, 10 a 20. Você pode ler aí em voz alta comigo, aí na sua casa, porque sem dúvida nenhuma, como diz o reverendo Humberto, nosso pastor colaborador aqui da Igreja do Alto da Lapa, as bênçãos da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, já chegarão aí na sua casa pela leitura da palavra de Deus, porque isso aqui tem o Espírito Santo, né? Essas verdades têm o Espírito Santo como fonte, foi Deus quem nos deu, e Ele tem testificado no nosso coração de que de fato vem de Deus. E essa é a experiência que eu e você, crente, tem com a palavra. Então hoje, como eu digo, é o quinto domingo, é quando nós oportunizamos essa mensagem para as crianças. Então, as crianças que estão ligadas comigo, eu vou tentar falar aí de um jeito que vocês possam também me acompanhar. Diz o texto de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Queridas crianças, querido povo do alto, todos que estão me acompanhando nessa manhã, nós temos vivido, como eu disse há pouco, tempos difíceis, não é verdade? Mesmo as crianças podem observar que nós temos sofrido muitas coisas nos dias que envolvem esse ano de 2020. Muitas são as nossas aflições, tribulações. Não é verdade, crianças? Vocês têm visto. Nós já perdemos irmãos queridos, né, que infelizmente sucumbiram diante dessa pandemia. Nós já estamos lidando com muitas lutas, dificuldades, inclusive uma das nossas crianças, a Ana Clara, está passando por dias difíceis de enfermidade, nós temos orado por ela. Então, não são poucas as nossas dificuldades nesses dias que nós estamos vivendo. E aqui, nesse texto, nós somos considerados, ou nós somos chamados a considerar que nós temos muitas lutas nessa vida. Nós temos que enfrentar inimigos reais. Tem um pastor que escreveu um livro chamado O Mundo, o Pecado e o Diabo. Por quê? O que tem a ver esse livro? Esse livro fala sobre os nossos inimigos. Nós temos que enfrentar um mundo em que o seu sistema ou a maneira das pessoas viverem muitas vezes é em rebeldia ao Criador, à vontade de Deus. E nós temos que enfrentar um mundo assim. E nós temos que enfrentar, além de um inimigo externo, que é o mundo,
um inimigo interno, o pecado que em nós habita. A gente tem que vencer o pecado todo dia. Mas do que o senhor está falando, pastor? Bom, o mundo, como eu disse, é esse sistema, a maneira que as pessoas vivem de forma contrária à vontade de Deus, que traz muitos problemas para nós. Até mesmo os problemas da pandemia, por exemplo. O coronavírus é consequência do pecado, porque nós vivemos num mundo amaldiçoado. Lá no Éden, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que a terra produziria muitos cardos e abrolhos, e a gente teria que granjear o nosso pão, quer dizer, buscar o nosso alimento com muita fadiga. Então nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado, e a gente tem que enfrentar esse mundo. Mas nós temos o pecado também em nós. Nós herdamos o pecado e nascemos pecadores. E a gente tem que lutar contra o pecado todo dia. Sabe o que é o pecado? É aquele desejo que a gente tem de fazer coisas que não agradam a Deus e que terminam muito mal para a gente e muito mal também para as pessoas à nossa volta. Então a gente tem que enfrentar esses dois inimigos, que é o mundo e o pecado. Mas não bastasse o mundo e o pecado, o texto que nós lemos nessa manhã nos fala de um outro inimigo terrível que a gente precisa conhecer. Sabe, é um perigo a gente estar numa guerra sem conhecer o nosso adversário. Muitas pessoas não sabem que estão em guerra. Ou, na verdade, muitas pessoas estão do lado errado nessa batalha. Mas aqui o texto nos fala que existe um inimigo preparando ciladas contra as nossas vidas. Olha o verso de número 10, que tem tudo a ver com o nosso tempo, com o que nós vivemos. Olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, sejam fortalecidos. Por quê? Nós temos que enfrentar esses inimigos. O mundo cruel, o pecado, todas essas coisas. E nós temos, além do mundo, o pecado. Veja o verso 11, quem que é o nosso inimigo aqui? Aquele que prepara ciladas, o diabo. O diabo é um anjo caído, é um anjo que se rebelou contra Deus. E o diabo, ele já foi derrotado na cruz, mas ele quer dificultar a nossa vida. Ele não pode desfazer a obra que Jesus fez por nós, a obra da cruz do Calvário, a nossa salvação. Jesus já conquistou para nós o território da graça, o território da salvação. Mas cabe a nós nos mantermos firmes. Nós não temos que enfrentar Satanás nos moldes de uma batalha espiritual, não. A Bíblia é muito clara e diz que aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Sim, o diabo pode trazer a nós aflições, pode trazer a nós tribulações, pode trazer a nós dificuldades imensas. Ele quer de fato colocar uma pedra no seu sapato para desgastar a sua vida, desgastar a sua fé. Ele é o Satanás, o nosso adversário, o diabo, o acusador. Ele é um inimigo das nossas almas, o leão que ruge, a antiga serpente. E a Bíblia diz que nós temos esse inimigo, crianças. Irmãos do alto, nós temos esse inimigo e ele é real. E nós corremos o grande risco. Qual o risco? De ignorá-lo, de desconsiderar a sua existência. Nós temos que evitar dois riscos em relação ao diabo. O primeiro, de subestimá-lo. Porque sabe, se você atrasa para vir na igreja, meu querido, ele jamais chega atrasado. Sabe, porque ele quer roubar da sua mente. A Bíblia diz, lá na parábola do semeador, que a semente semeada à beira do caminho é semelhante àqueles que recebem, mas logo vem Satanás e leva essa semente embora, dispersa essa semente. O texto bíblico diz que ele cegou o entendimento das pessoas. Então, há uma ação do diabo na mente das pessoas, lhes cegando o entendimento, e nós precisamos entender que muitas vezes a mágoa, a tristeza, a depressão, a decepção, a falta de forças, muitas vezes o diabo utiliza dessas coisas. Se lembre que o próprio apóstolo Pedro foi instrumento de Satanás diante de Jesus.
A Bíblia diz que Jesus o repreendeu, arreda-te, Satanás, porque ele tinha colocado na mente de Pedro uma compreensão equivocada da vontade de Deus. E foi necessário, então, que Jesus repreendesse. Então, nós não podemos subestimar o diabo. Aqui o texto é muito claro. Nós precisamos nos fortalecer em Deus e revestir-nos da armadura de Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Nós precisamos ficar firmes para podermos enfrentar, ou para podermos nos defender, na verdade. Veja, quem arma cilado contra nós é o diabo, nós temos que nos defender, nós temos que ficar firme. Por quê? Nós não temos que conquistar nada, Jesus já conquistou tudo por nós. O desejo, ou o que a Bíblia nos assevera, nos lembra nesse texto, é que precisamos nos manter firmes, revestindo-nos da armadura espiritual. Sabe por quê? Porque o texto segue dizendo que a nossa luta não é material. Veja, você não está em guerra contra o seu professor. Você não está em guerra contra a sua família. Sim, tem muita gente que quer guerrear contra a própria família, que guarda mágoa no coração e que quer brigar com as pessoas. Mas enquanto você briga com o irmão da igreja, com seu coleguinha de escola, com seu coleguinha com o seu irmãozinho na igreja, enquanto você briga com eles, o que acontece? O diabo está atacando, o diabo está vindo contra nós. E veja o que o texto diz em Efésios 6,12, olha, a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente precisa entender que existe um inimigo, está claro aqui, existem forças espirituais do mal, e subestimar esse inimigo é um grande erro. Quanto menos você acreditar nessa realidade, mais perigosa é, ou mais perigosas são as consequências que o não vigiar trará na sua vida. Precisamos estar firmes, vigiando, sabendo que há verdadeiramente um inimigo contra vocês pequenos, e contra nós, e contra todo o povo de Deus. Há ciladas que são preparadas contra nós. Mas precisamos sempre lembrar do que eu lhes disse. Nós não podemos superestimar a ação do inimigo. Jesus já conquistou tudo para nós. Veja que o apóstolo aqui, ele fala, olha, fiquem firmes. Veja, sejam fortalecidos na força de Deus. Revestido de armadura para ficar firme, verso 12. No verso 13 fala de novo, permanecer inabaláveis. No verso 14 aí, olha, estáis, pois, firmes. Que Deus nos dê a graça de considerar a seriedade dessa realidade de luta espiritual. Nós estamos brincando. Olha, nós podemos brincar. E vocês, crianças, estão na idade para brincar. Mas com as coisas de Deus, a gente não pode brincar. Existe um inimigo real. E nós precisamos nos atentar para esse mandamento, para essa orientação que a gente recebeu do apóstolo. Qual que é essa orientação? Para nos revestirmos da armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Agora, como é que eu vou revestir da armadura de Deus? Eu preciso muito tomá-la. Veja o verso 13, olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existem ou não existem dias maus? Ah, com certeza, né? Tem dias que são muito difíceis. Parece que todas as coisas estão contra a gente, não é verdade? A Bíblia está nos dizendo que existem dias muito difíceis. E a gente precisa, então, estar preparados, estar firmes. Olha o verso 14. Estais, pois, firmes nesses dias difíceis. Mas, para isso, tomai toda a armadura de Deus. Nós precisamos de proteção para enfrentar esses dias difíceis. Nós precisamos de proteção para resistir ao diabo. É o Tiago quem nos diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nesse primeiro momento dessa mensagem, nos versos 10 a 13, né, especialmente, eu venho lhes dizer que a vida não é uma Disneylândia, viu, crianças?
a vida espiritual não é a Disneylândia, não é uma colônia de férias. Nós temos um inimigo. Aqui diz que é o diabo. Aqui diz que são os principados e potestades, as forças espirituais nas regiões celestes. Olha só, tem alguma coisa invisível que influencia nas coisas visíveis. Tem um andar de cima que a gente não vê, mas as ações do inimigo nesse andar de cima atingem o andar de baixo, que é onde a gente está. E nós precisamos, nessa manhã de domingo, nos atentar para essa verdade, para esse chamado, para essa admoestação que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Éfeso e faz também para nós, porque essa palavra se aplica a cada um de nós. Qual palavra, pastor? Do que o senhor está falando? Eu estou falando para você tomar toda a armadura de Deus. Mas o que é armadura? Vocês crianças já viram muitos desenhos, né? Muitas histórias, a gente já viu várias figuras de armadura. E eu quero mostrar para vocês a armadura de Deus. Eu vou pedir para o Luiz colocar aí na nossa tela a armadura de Deus. Aí você está vendo aí, ó, um soldado armado. Nos tempos de Paulo, veja, tomar armadura, porque era assim que o soldado se preparava para enfrentar o inimigo. E você, como é que você tem se preparado? Porque Paulo está comparando a nossa caminhada com Jesus com uma guerra. Existem inimigos. E se nós não tomarmos a armadura, nós estaremos expostos e o inimigo poderá fazer algo contra nós. É evidente, como eu falei, que Jesus já conquistou a nossa vitória, mas nós poderemos ser atingidos e isso trará sofrimentos na nossa caminhada. Por isso nós temos que estar preparados com essas peças da armadura. Você está vendo aí que ele tem um capacete, né? Mas também tem um cinto que o protege, uma couraça. O que é a couraça? Espera aí que a colinha caiu aqui, ó. O que é a couraça? Eu vou explicar para vocês. Tem um escudo. Você está vendo tudo aí nessa imagem que está na sua tela. Principalmente as crianças, está vendo aí? Ó? Tem todos os elementos necessários para você guerrear. É interessante que Paulo aproveita, porque como nós já lemos 2 textos de Isaías, está lá no Antigo Testamento, Paulo aproveita aqueles elementos para falar sobre o que nós precisamos usar. Está vendo aí o que a gente precisa usar? Primeiro, o que ele fala aí no texto bíblico? Olha, veja o verso de número 14 aí na sua Bíblia. Ó. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O primeiro que ele fala é o cinto. O cinto está aí em primeiro lugar, Luiz? Já apareceu? Aí você está vendo o cinto. Esse é um cinto típico de uma armadura do soldado romano dos dias de Paulo. Se fosse hoje, Paulo usaria, quem sabe, as armas que a gente conhece, que os exércitos usam. Mas aqui, nesse tempo, o primeiro que um cavaleiro romano usava era o cinto. Ele sustentava a armadura. E é onde guardava-se a espada. E ele protegia várias regiões aí do corpo. O cinto era um elemento de proteção e de sustentação. E o texto nos diz aqui, no verso 14, ó, cingindo-vos com a verdade. Para alguns estudiosos, o cinto era a mais importante peça da armadura do soldado romano. Sabe por quê? Porque, como eu disse, ele dava suporte para a armadura. Então, se a gente precisa nos revestir de uma armadura espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, está no verso 12, a nossa luta é espiritual, então a primeira coisa que nós precisamos ter é um apego pela verdade. Porque se nós não estivermos protegidos pela verdade, nós poderemos tomar o caminho da mentira. E a verdade é Jesus Cristo. Nós precisamos nos revestir do Senhor. É assim que o texto começa, olha. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a força do poder de Deus se expressa com a verdade. Jesus é a verdade, nós nos revestimos de Jesus. E assim nós podemos vencer o erro religioso, a mentira, o engano. Quantas pessoas que não usam o cinto da verdade e por não estarem protegidos, porque os cintos normalmente eles protegiam toda a região aqui da cintura, até mesmo alguns protegiam até o abdômen, chegava a proteger o peito do soldado.
Se a gente não se proteger com o cinto da verdade, nós poderemos ser atingidos pela mentira. Então, como é que você se reveste do cinto da verdade? Meditando nas verdades do Evangelho, nas promessas de Cristo, estando revestido por Cristo, conhecendo a Cristo. Você só pode cingir-se da verdade conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. Essa armadura é espiritual e nós precisamos nos revestir dela. Mas Paulo segue dizendo, veja, firmes, cingindo-os com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Está vendo essa peça importante aí que é a couraça da justiça? Olha como ela protegia toda a parte ali dos ombros, do peito do soldado. Já está aí na tela? A couraça da justiça? Agora, o que é a couraça da justiça? Sem dúvida nenhuma é aquilo que Jesus já conquistou para nós. A justificação. Jesus nos garantiu a justiça e nós podemos então ter os nossos órgãos vitais protegidos. Olha como é que ela protege. O que ela protege? A couraça. Protege o coração, protege todos os órgãos vitais aí do abdômen, evitando que nós sejamos atacados na justiça. O que é isso? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes diante de Deus? Nós mesmos nos consideramos crentes fajutos. Por quê? Porque nós lembramos do nosso pecado. E a nossa própria consciência fala assim, pô, mas você não presta. Você fez de novo a coisa errada? Vocês, crianças, será que vocês fazem coisas erradas? Por isso, se nós não estivermos revestidos da couraça da justiça, lembrando que a nossa justiça está em Cristo, nós estamos em maus lençóis. Porque nós acharemos que nós somos indignos da presença de Deus. Só que quem garante a nossa proteção e a nossa vida espiritual não é a nossa justiça própria, mas é a justiça de Cristo. Eu lembro vocês do verso 10, olha, sede fortalecidos no Senhor. Então nós temos que nos revestir do Senhor. E nesse caso, além da verdade que está em Cristo, também a justiça que está em Cristo. Deus me aceita pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo é como uma couraça contra a culpa. Então ninguém pode te acusar. Nós temos um inimigo que é o acusador. Diabo significa isso, aquele que nos acusa. E ele nos acusa do pecado. Mas nós podemos dizer para ele, olha, nós estamos protegidos pela justiça de Cristo. Sabe o que significa isso? É você poder chegar diante dos portais eternos, lá no céu, quando a gente chegar lá, e quando perguntarem por que nós podemos entrar ali, não é porque a gente fez coisas boas, porque a gente faz um monte de coisa errada, igual eu estou falando, mas porque nós temos revestido da justiça de Cristo, porque Jesus morreu na cruz por mim, e eu então tenho a minha justiça garantida em Cristo, eu sou mais que vencedor. Mas eu preciso meditar nessa verdade e estar protegido contra a acusação. Mas além da couraça da justiça, o que o texto nos fala aí no verso de número 15? O que a gente tem que fazer? Lembre-se que lá em Isaías fala da couraça da justiça que o Messias vestiu e vestiu a nós também. Agora o texto fala de calçai os pés, verso 15, com a preparação do Evangelho. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Então, é como um sapato, o que é o Evangelho. Nós já lemos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Agora, qual é o Evangelho? Veja, o Evangelho da paz. Sabe por que o soldado usava essa semibota aí? Essa bota trançada, já está aí na tela, não está? Sabe por quê? Porque os inimigos, as tropas inimigas, costumavam a colocar objetos pontiagudos no campo de batalha e ele tinha que proteger os seus pés. E nós precisamos nos proteger ou proteger os nossos pés com o Evangelho da paz. O que significa isso? O Evangelho que traz a paz de Deus e a paz com Deus. Esse texto nos fala de um inimigo. Qual que é o inimigo? Verso 11, ciladas do diabo. Verso 12, forças espirituais do mal. Nós temos esse inimigo, mas se nós não nos revestirmos com a justiça de Cristo, se nós não cingirmos com a verdade de Cristo, se nós não abraçarmos a fé em Jesus, nós estamos em inimizade contra Deus. E aí o nosso inimigo não vai ser só o diabo, não vai ser só as forças espirituais do mal, mas vai ser o próprio Deus.
Então o evangelho da paz é essa boa notícia que se nós cremos em Jesus, nós temos paz com Deus. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Porque em Cristo, pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus mediante a morte de Cristo. Agora, se nós não temos paz com Deus, Deus é o nosso inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus é contra nós? Se nós não ainda resolvemos o nosso problema do pecado? Se Deus é contra nós, ai de nós! Portanto, é muito importante que esse evangelho da paz, a boa notícia de Cristo, possa proteger os nossos pés na caminhada. E esse evangelho da paz garante a paz com Deus para nós vencermos o inimigo. Que situação terrível é o homem sem Deus. Porque não tem somente o diabo como seu inimigo. É o que eu falei. E olha, não existe lado neutro nessa história. Ou você está com Deus, ou você está no império das trevas. A Bíblia nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se eu não estou em Cristo, eu estou do outro lado. Não existe lugar neutro. Até tem uma historinha de alguém que estava em cima do muro. De um lado tinha a luz e os anjos de Deus. De outro lado tinha as trevas, o inimigo, o diabo. E essa pessoa estava ali em cima do muro, nem de lá e nem de cá. E os anjos de Deus chamando essa pessoa, vem para cá, vem para a luz. E o pessoal lá das trevas, os demônios, estavam todos tranquilos, não falavam nada. Até que aquela pessoa que estava ali, né, isso é um sonho que alguém teve, essa pessoa que estava ali no muro, chegou para um diabo ali nas trevas e falou: por que assim vocês vão perder? Vocês não me chamam para cá, só o pessoal de lá que me chama. E aí o diabo respondeu: olha, esse muro é nosso. Porque muitas pessoas acham que estão em cima do muro, mas na verdade estão longe da luz. Jesus foi muito claro: quem não é por mim é contra mim. Nós precisamos garantir que nós estejamos no lado da luz. E isso envolve, sem dúvida nenhuma, ter paz com Deus por meio do evangelho da paz. O evangelho que promove a nossa paz com Deus, para que a gente possa ter também a paz de Deus. E a paz de Deus deve ser aquilo que sustenta os nossos pés na caminhada. Por isso, aqui fala: preparai os pés. Veja, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Para que, tendo a paz de Deus, nós possamos adentrar o campo, ou nós possamos caminhar no campo de guerra, sem ter os nossos pés danificados, mas que possamos ter essa preparação do evangelho da paz. Mas no verso de número 16, fala de uma outra coisa. Além desse sapato, né, dessa semibota entrelaçada que protege os nossos pés, o evangelho da paz, o texto nos fala no verso 16 que a gente precisa embraçar o quê? O escudo da fé. O escudo da fé já está aí? É aquele escudo, é esse grandão, quadrado. Você já viu em filmes, quando os soldados se juntam, ficam parecendo uma tartaruga, se protegendo. O escudo da fé, através do qual, veja o texto, vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que esse escudo, ele era revestido por uma pele que permitia apagar esses dardos inflamados. Muitas vezes esses escudos eram molhados para que ele pudesse cumprir esse papel. Quando não era uma pele molhada de animal, eram folhas de madeira, para que não houvesse dano, para que esses dardos do inimigo não pudessem penetrar e causar mal. E nós somos chamados, então, a ter uma fé robusta, né? Crer de fato, e a diferença não está em ter ou não fé, mas a diferença está em que você crê. Porque o que salva não é ter fé, mas o que salva é ter fé no evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E você às vezes pode dizer assim: pastor, eu sinto a minha fé tão fraca. E aí quando a sua fé está fraca, o que acontece? Você não tem a proteção do escudo. E aí diante das dificuldades, dos dardos, que olha, se está na palavra de Deus, eles são reais, é verdade. Quando os dardos nos atingem, nós então somos machucados. Agora, se você tem uma fé viva, ela te protege contra esses dardos. Então você precisa cultivar essa fé no Senhor Jesus. Porque é através dessa fé que nós podemos
apagar esses dardos que podem causar danos tão profundos nas nossas vidas. Nós levamos muito na brincadeira e por isso que muitas pessoas nesses tempos difíceis estão sofrendo, porque falta meditar na palavra de Deus. Quanto mais você se dedicar à palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir dela. Então, quando nós lemos que precisamos, verso 13, tomar toda a armadura de Deus, verso 11, revestir de toda a armadura de Deus, então nós precisamos investir na nossa vida espiritual, porque essa armadura é espiritual. Nós precisamos ter uma fé que verdadeiramente nos protege e permite que nós possamos enfrentar, vencer, anular os dardos inflamados do maligno. Mas além do escudo da fé, o texto prossegue falando também sobre, verso 17, o capacete da salvação. Feito muitas vezes de couro, o que está aí na imagem é feito de metal, variava. Alguns usavam capacetes de metal, outros usavam capacetes feitos de couro. E aqui nós estamos falando de capacete da salvação, quer dizer, a certeza da nossa salvação. Quando falta esse problema, a nossa consciência é ferida pelo pecado. Porque o temor invade as nossas mentes. E nós protegemos a nossa mente com a certeza da salvação. Deus é imutável no seu propósito. Então, aquele que começou a obra, boa obra, vai cumprir, vai completá-la, e você tem que ter certeza disso. Mas Satanás sempre ataca-nos nisso, trazendo a incredulidade. E quando a incredulidade cresce, você se sente inseguro. Então, por isso, nós precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Precisamos proteger a nossa consciência com o capacete da salvação, com a certeza da salvação. E para isso nós precisamos viver diariamente na presença de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma frase que eu gosto muito, que diz que, essa frase, se eu não me engano, é de Lutero. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Precisamos estar num relacionamento íntimo com Jesus, para garantir que o capacete da salvação nos proteja contra as dúvidas, e nós possamos vencer as lutas espirituais, porque há um inimigo, e nós precisamos investir na nossa vida espiritual, para cingir com a verdade, para nos proteger com a justiça de Cristo, para calçar o evangelho da paz, viver em paz com Deus e não em inimizade contra Deus, para ter o escudo da fé, para nos proteger contra os dardos do inimigo, a salvação, para proteger a nossa mente, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, mas também é necessário que empunhemos a espada do Espírito, tá? Aí no verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Está aí atrás da espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus que permite com que nós nos defendamos. Na verdade, os soldados romanos usavam dois tipos de espada, uma grande e uma menor, para os confrontos mais diretos. E o texto, o termo grego aqui é para essa arma do confronto direto. Você tem que estar armado com a palavra. Lembre-se de Jesus lá no deserto, quando o diabo vinha tentá-lo. Como é que ele respondia? Está escrito. Aqui nós temos o inimigo, o diabo, o acusador, o nosso adversário, Satanás. É real. E você tem que estar pronto para responder às tentações do inferno com está escrito. Então, quando você estiver diante de uma dúvida, de um questionamento, de uma acusação, você deve usar a palavra de Deus, assim como Jesus usou, está escrito. Então, quando o coleguinha te agride, ou quando uma pessoa te faz mal, o que você tem que lembrar? Está escrito. Você não tem que pensar em descontar a agressão. Quando você receber um ensinamento da sua mãe, do seu pai, quando nós recebemos um ensinamento, o que a gente tem que lembrar? Está escrito. Está escrito que a obediência traz bons frutos. Está escrito. Isso deve nortear a nossa mente e é a maneira como nós nos defendemos
de Satanás? Conhecendo a palavra. Por isso a importância de investir na vida espiritual. A armadura é espiritual e nós precisamos conhecer a palavra para poder dizer para o diabo e para todos os inimigos de Deus: está escrito, e eu creio no que está escrito, e a resposta está no que está escrito, e se está escrito, eu obedeço, e isso trará para mim fortalecimento e condições de sair vitorioso nessa batalha. Na verdade, eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. O que eu preciso é me portar bem, ficar firme, conforme diz o verso 11, ficar inabalável, conforme diz o verso 14, estar firme no que está escrito. Então, diante das tentações, eu lembro do que está escrito, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, a espada do Espírito, para rebater as ameaças. E aí nós temos a armadura de Deus completa, para vencermos, para resistirmos firmes no local onde Cristo nos colocou. Ele já venceu, Ele já conquistou, e nós precisamos ter essa armadura. Veja, não somente garantiu a nossa vitória, como nos proveu uma armadura para resistirmos a esse inimigo que quer destruir a nossa fé, que quer nos prejudicar. Mas nós podemos investir na nossa vida espiritual e revestir-nos de toda a armadura de Deus, tomar a armadura de Deus. Repito, como eu tomo a armadura de Deus? Olha o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, na verdade, essa armadura é tomada por investimento espiritual, tempo com Deus. Então, crianças, povo do alto, precisamos separar um tempo na presença de Deus, com a sua palavra, cingindo-nos com a verdade, revestindo-nos com a justiça de Cristo, calçando os pés com a paz com Deus, a paz de Deus, do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, uma fé que nos permite vencer as aflições, os dardos do maligno contra nós, o capacete da salvação que nos garante firmeza, que protege a nossa consciência, sabendo que somos filhos de Deus. A espada do Espírito para a gente responder para a tentação está escrito, e eu vou pelo que está escrito, porque o que está escrito me garante a vitória. É assim que Cristo resistiu ao diabo no deserto, e é assim que nós precisamos fazer. Agora, tudo isso, você se reveste, você toma posse dessa armadura espiritual, e você precisa tomar posse dela. Você toma posse quando você investe na sua vida espiritual, com toda a oração, orando em todo o tempo, em todo momento na presença de Deus. Os tempos são difíceis, muitos dardos inflamados estão chegando contra as nossas vidas. Nós temos vivido muitas dificuldades, irmãos estão sofrendo nesse tempo, e se nós não estivermos preparados, o diabo poderá sair vitorioso, ou o diabo terá vencido algumas batalhas. A guerra não, a guerra já está vencida por Cristo, mas precisamos ser obedientes e cuidar da nossa vida espiritual, para que nós não percamos batalhas diante de Deus, para que nós vençamos as batalhas. Então, a Bíblia não fala sobre o melhor horário ou lugar, a Bíblia fala que é o tempo todo. Orai sem cessar. Veja, em todo o tempo, verso 18. Então, colegas de batalha, soldadinhos de Jesus, soldados de Cristo, assumamos a nossa condição de firmeza nessa guerra, e nós poderemos vencer as batalhas. Então, queridos, concluindo a nossa mensagem nessa manhã, há uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual se conquista espiritualmente, e a arma do diabo é a mentira. Ele quer levar você a se afastar da verdade, mas Cristo já nos colocou em posição de vitória. O dia D já aconteceu, já está definida. Nós somos mais que vencedores em Cristo, mas precisamos estar prontos para as ciladas do diabo, conforme diz o verso 11. Então, crianças, dediquem mais tempo a Jesus. Pais, dediquem seus filhos ao Senhor. Povo do alto, revistam-se da armadura espiritual, porque, sinceramente, o tempo é difícil. O mundo tenebroso está diante de nós.
Os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal estão contra nós. E aqui está o caminho para nós resistirmos espiritualmente, para que nossa alma esteja segura, saudável, protegida, revestindo-nos com a armadura de Deus.